Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33, diz a palavra de Deus. E chegando a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. Conta-se que na inauguração de um novo templo, de uma nova igreja, o pregador colocou a mão direita no bolso. E ao tirar a mão direita do bolso, ele disse: eu tenho aqui na minha mão direita algo muito precioso. Alguém arrisca dizer o que é? E alguém então disse: é uma moeda. E ele disse: não, é algo muito mais precioso do que uma moeda. Alguém mais? Outra pessoa levantou a mão e disse: é um anel de diamantes. E ele disse: não, é algo muito mais precioso do que um anel de diamantes. Alguém mais se arrisca? Vou dar-lhes uma dica. Aquilo que eu tenho nas mãos é tão precioso que pode mover a economia de um país. Aquilo que eu tenho nas minhas mãos pode abrir empresas. Aquilo que eu tenho nas minhas mãos pode conceder trabalho. Aquilo que eu tenho nas minhas mãos pode desenvolver todo um país. Alguém arrisca? De repente um jovem levanta a mão e diz: é uma semente. E o pregador antes tinha dito: aquele que acertar eu vou dar nas suas mãos. E o jovem disse: é uma semente. O pregador então abriu a mão e na sua mão havia um grão de milho. E ele disse: assim como esse grão de milho pode produzir, abrir empresas, gerar e mover a economia do país, pode dar empregos, que essa igreja também seja uma semente que Deus está plantando, e que através do vosso trabalho, do vosso empenho, da vossa dedicação, que através da vossa entrega, que vocês priorizem essa igreja, que vocês se doem a essa igreja, que vocês se sacrifiquem por essa igreja, e assim ela também vai mudar esse país, assim ela também vai mudar essa nação. Jesus certa vez compara a palavra de Deus com uma semente. E Jesus, quando compara a palavra de Deus a uma semente, ele mostra que a palavra de Deus, ela sempre produz resultado, ela sempre frutifica. Da mesma forma que essa deve ser a missão da igreja: frutificar, crescer, multiplicar. O que precisamos entender é que, por mais que a função seja essa, por mais que o objetivo seja esse, precisamos compreender que isso não acontece automaticamente. Precisamos aprender que isso é o resultado de um processo. E isso só acontece quando a semente é bem cuidada. Se você pega qualquer semente e simplesmente joga sobre a terra, dificilmente essa semente vai germinar. Dificilmente essa semente vai brotar. Consequentemente, ela não frutificará. É necessário cuidado, é necessário dedicação, do contrário, não há resultados. Então a igreja de Cristo, ela precisa também de cuidado, ela precisa de dedicação, do contrário, ela também não vai frutificar. A Bíblia diz que Jesus estava vindo da Galileia com seus discípulos e indo para Cafarnaum. E enquanto eles estão nesse trajeto, Jesus está observando seus discípulos. Jesus está olhando a conduta, Jesus está prestando atenção naquilo que eles estão conversando.
Jesus está observando aquilo que ocorre entre eles e apenas observando. Jesus não diz nada, Jesus apenas observa. E quando eles chegam em casa, finalmente chegaram em casa, romperam a distância, romperam o trabalho, romperam a caminhada, chegaram em casa. Quando eles chegam em casa, a primeira coisa que Jesus faz é perguntar a eles: vem cá, o que era que vocês estavam conversando no meio do caminho? Você já ouviu aquele adágio popular que roupa suja se lava em casa? Roupa suja se lava em casa. Jesus observou todo o trajeto, mas não disse uma palavra. Possivelmente haviam outras pessoas, além dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E Jesus ficou apenas observando. Mas quando Jesus chegou em casa com seus discípulos, a primeira coisa que Jesus faz é perguntar o que era aquilo que estava acontecendo entre vocês. Sobre o que era que vocês estavam falando? Sobre o que vocês estavam disputando? E nós aprendemos que a casa é o lugar onde Ele nos questiona. A casa, a sua casa, é o lugar onde Ele questiona os seus discípulos. Se você está na casa de Deus, entenda, Ele trouxe você aqui nessa noite para questionar você. Ele trouxe você aqui nessa noite para conversar com você. Ele trouxe você aqui essa noite para fazer algumas perguntas a você e levar você à reflexão. A casa é o lugar onde Ele nos questiona. A casa é o lugar onde Ele vai acertar as contas, onde Ele vai ajustar as coisas com os seus discípulos. Ninguém gosta de ser questionado. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser exposto. Ninguém gosta de ser indagado. Mas isso é o que Ele faz. E aquele que não quer ser por Ele confrontado, nunca será seu discípulo. Aquele que não está disposto a ser confrontado por Jesus, não está apto para ser seu discípulo. Porque o seu confrontamento, os seus questionamentos são para nos moldar. O seu confrontamento e os seus questionamentos são para talhar a nossa vida, para nos fazer vasos como Ele quer, para aparar as arestas, para remover as sobras e para nos ajustar. E aquele que não está disposto a ser confrontado por Ele, nunca será seu discípulo. O que os discípulos fizeram quando Jesus perguntou a eles o que era que eles estavam conversando? Baixaram a cabeça e ficaram calados. Mas quantas pessoas você conhece que fazem tudo, menos baixar a cabeça e ficar calados? Fazem tudo, menos baixar a cabeça e escutar o que tem que escutar. Quantas pessoas nós conhecemos que a primeira coisa que fazem é tentar se justificar? A primeira coisa que fazem é questionar, é brigar, é se impor, é gritar. E não tem a capacidade de simplesmente parar e ouvir. E aqueles que não estão preparados para serem confrontados, nunca serão discípulos de Jesus. A menos que parem com essa conduta. A menos que mudem essa conduta. E essa conduta só é mudada, essa conduta só é transformada quando nós paramos e deixamos Ele falar. E assimilamos aquilo que Ele tem a falar. E guardamos aquilo que Ele tem a falar. Compreendendo que esse é um trabalho dEle. Essa é uma obra dEle. Ou nós deixamos Ele moldar-nos, moldar o nosso caráter, moldar a nossa conduta, ou nós não somos transformados. Quantas pessoas há que caminham todo o trajeto cristão e nunca experimentam transformação? E nunca mudam. E por que nunca mudam? Porque talvez alguns não fazem como eu falei. Quando ouvem, brigam, gritam, se impõem, mas não aceitam. O fato de você estar me ouvindo calado não significa dizer que você está recebendo aquilo que eu estou falando. Talvez você não esteja questionando verbalmente, mas está questionando mentalmente.
A sua mente está refutando aquilo que eu estou falando. Então, se você refuta, se você fecha a sua mente, se você fecha o seu coração para aquilo que Deus está falando com você, então entenda, você nunca será seu discípulo. Nós vivemos a era dos grandes pregadores. Nós vivemos a era da filosofia. Nós vivemos a era das teorias. E eu quero dizer para você que a mensagem, ela é prática, ela não é abstrata. A mensagem é prática, ela trata de coisas práticas, ela trata do dia a dia. Quando Jesus confronta os seus discípulos, ele está confrontando daquilo que ele viu. Então, muito mais do que impor ou lançar sobre nós teorias ou filosofias para nos levar a uma reflexão transcendente, ele quer que nós paremos e observemos as coisas comuns, as coisas naturais, as coisas do nosso dia a dia, porque são essas coisas comuns, essas coisas naturais do nosso dia a dia que regem a nossa vida. O que adiantaria para mim colocar diante de você teorias de grandes pensadores, de grandes filósofos, que vão te fazer pensar sobre coisas transcendentes, mas que não acrescentam nada na sua vida? Melhor eu tratar das coisas que você faz no dia a dia, das coisas que te cercam todos os dias, e que sim, essas coisas importam na sua vida. Sim, essas coisas mudam o rumo da sua vida. Sim, são essas coisas que determinam qual será o seu futuro. A mensagem é prática, chega de teorias, chega de filosofia, vamos tratar das coisas práticas. Jesus é prático, ele diz: o que é que vocês estão conversando, o que é que se tem colocado entre vocês, que tem levado vocês a confrontarem uns aos outros, a brigarem entre vocês mesmos? Jesus pede a ele satisfação naquilo que estava acontecendo ao longo do caminho. E Jesus está nos dizendo que ele vai nos questionar, ele vai nos pedir contas daquilo que acontece conosco ao longo do caminho. Tudo que nos cerca, tudo que nos circunda ao longo do caminho será questionado por ele. E aquilo que acontece ao longo do caminho é aquilo que rege a nossa vida, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós praticamos, é a forma que conduzimos a nossa vida, é a forma que conduzimos o seu reino, que conduzimos a nossa vida espiritual diante dele, a forma que conduzimos a sua obra em nós. E é sobre isso que ele nos questiona, e é sobre isso que ele nos questionará, sobre o que está acontecendo ao longo do caminho. Talvez ele viu algumas coisas ao longo do caminho e não falou nada, mas ele trouxe você para casa para conversar com você em casa. Eu quero conversar com você aqui em casa. E quando Jesus questiona os seus discípulos, eles baixam a cabeça e guardam silêncio. O silêncio deles revela que o motivo da sua disputa era vergonhoso. O silêncio deles revela a vergonha que eles estão diante dele. Não tenha motivos para se envergonhar diante dele. Não tenha razão para se envergonhar diante dele. Os discípulos ficam calados, porque eles sabem o que fizeram. Os discípulos ficam calados, porque eles sabem o que eles disseram. Os discípulos sabem que aquilo que eles fizeram era vergonhoso. O que é que eles estão questionando? Eles estão questionando quem é o maior. Quem é o maior no reino de Deus? Pedro talvez queria ser o maior. João talvez queria. Tiago, Bartolomeu, Judas. Todos eles talvez estão questionando e confrontando um ao outro. Eu serei o maior, eu sou o maior, eu sou o mais importante, eu sou o mais proeminente, eu. Sempre eu.
Sempre eu faço melhor, eu faço perfeito, o que eu faço é irretocável, eu sou o mais importante. Jesus disse: que conversa é essa que está acontecendo entre vocês? Acredite, a gana de ser o maior te fará menor. Acredite, a gana de estar em destaque te fará cair no esquecimento. A gana de ser amado te fará odiado. A gana de ser aceito te fará rejeitado. Pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender. Ele está questionando você. Você vai entender perfeitamente o que ele está falando com você. Muitas vezes queremos atrair para nós holofortes, queremos estar em destaque, queremos costurar algumas coisas, queremos costurar alguns relacionamentos, alguns diálogos, para estar bem com alguns. E acredite, essa gana de costurar relacionamentos para estar bem com alguns te fará, para ser aceito, te fará ser rejeitado. Infelizmente, entre o povo de Deus, acontece de haver grupinhos, e os grupinhos, uns falam mal dos outros, uns apontam os outros. Então, para ficar bem com você, eu falo de fulano. Para ficar bem com você, eu articulo contra fulano. Você quer ser aceito, mas enquanto você está articulando para ser aceito por um, você será rejeitado por todos. Eu me recordo das palavras de Paulo, quando ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus confunde os sábios na sua própria sabedoria. Tem gente que é tão inteligente que é burra. É aquela história, quando você aponta o dedo para alguém, 3 estão apontando para você. Às vezes, algumas coisas que nós fazemos, nós estamos fazendo, achando que estamos fazendo contra o outro, estamos fazendo contra nós. Eu quero ser aceito por um, eu quero ser aceito por 2, e não percebo que com isso eu estou sendo rejeitado por todos. Você acha que como era que estava o clima entre eles, diante dessa contenda? Você acha que eles estavam conversando amigavelmente? Você acha que estavam um com o braço no pescoço do outro conversando: eu sou maior do que você? E o outro dizia: não, eu sou maior do que você. Não, eu vou ter mais destaque do que você. Você acha que era assim? A coisa ganhou proporção que Jesus observou. Não questionou na hora, mas observou. Jesus viu. Então havia contenda entre eles, disputa de espaço, disputa de posição. E se permanece essa disputa entre eles, o reino fracassa. Ou você nunca leu Mateus capítulo 12, quando Jesus diz: o reino dividido não subsiste, toda casa dividida não subsistirá. Ou você nunca ouviu o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4: eu não posso chamá-los de espirituais, mas de carnais, porque quando há contenda, ciúme, briga entre vocês, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou nunca leste o que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 16, até um pouquinho antes, o 15, quando ele diz: cuidado, quando vos mordeis e devorais, cuidado para que não sejais destruídos mutuamente. Não funciona. O destino sempre é o fracasso. Às vezes, algumas conversas, algumas articulações duram por um tempo, mas cessará, mas acabará, mas chegará ao fim. E a conversa e o diálogo com ele virá.
Jesus diz: vocês querem ser os maiores? Então sejam os menores. Vocês querem ser grandes? Então sirvam. Então, se você quer ser grande, seja servo de todos, de todos. Seja útil. Seja conciliador. Trabalhe pelo bem comum. Trabalhe pela comunhão entre os irmãos, não pela dissensão, pela comunhão. Ah, mas eu não gosto do irmão fulano. Trabalhe para todos os santos. Seja servo de todos os santos. Eu não quero. Você não é obrigado. Mas quando você diz que não quer ser servo, você já está dizendo que você não é. E não será. É simples assim. Então seja servo de todos os santos. Seja útil. Seja conciliador. Quanto nos falta o conciliador? E quanto nos sobra aquele que é descrito em Provérbios capítulo 6? Aquele que semeia as contendas entre os irmãos. Deus diz: a minha alma abomina você. Enquanto nos falta o conciliador, sobra o semeador de contendas. Jesus diz: nós estamos chegando em casa nós vamos conversar. E já estamos em casa nós estamos conversando. É isso que você quer? É assim que você vai ser? Ou você quer mudar? Ou você quer aderir à minha causa e assumir uma nova postura? A decisão é sua. A escolha é sua. Mas quer ser grande? Seja servo. Sirva aos santos. Seja útil. Concilie, irmãos. Não alimente dissensão. Divisor é o diabo. Começou lá no céu. Uma terça parte dos anjos caíram e estão condenados ao inferno. A rebelião diz... 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, é como um pecado de feitiçaria. Aqueles que aceitaram a dissensão, a divisão no céu, estão condenados. Não há para eles possibilidade de arrependimento. Não há a mínima possibilidade de nenhum dos anjos caídos ser salvo, ser perdoado. Mas e se eles se arrependerem? Não serão perdoados. Mas se eles chorarem? Não serão perdoados. Divisor é o diabo. E o resultado da divisão é a condenação. Então seja conciliador. Trabalhe pelo bem comum. Trabalhe para que todos estejam bem. Trabalhar como, pastor? Às vezes uma palavra é suficiente. Às vezes uma postura é suficiente. Trabalhe pela comunhão dos irmãos, não pela dissensão. Como é que eu faço isso, pastor? Não aceite ninguém falando mal dos seus irmãos para você. Porque você que aceita, me perdoe, você que aceita, você não só escuta, você fala. Você não é inocente. Além de escutar, você também fala. Deus sabe quantas coisinhas rolam por WhatsApp da vida. Quantas mensaginhas rolam pelos WhatsApp da vida. Você quer ser instrumento de Deus ou do diabo? Você quer ser conciliador ou divisor? A escolha é sua. Ele disse com todas as letras que dentro da igreja existe o joio e o trigo. Você define, você decide o que você quer ser, joio ou trigo.
Nos falta muitas vezes compreender o que é ser cristão, o que é o Evangelho de fato e de verdade. E a essência do Evangelho traduz-se em serviço, doação, autoentrega. Essa é a essência do Evangelho: serviço, doação e autoentrega. Porque o padrão é Jesus, o modelo é Jesus. E o que é que nós encontramos nele? Serviço, doação e autoentrega. Tudo o que ele tinha, tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu foi para o bem comum. Foi para os seus irmãos. E por isso ele entregou a própria vida. Então falta-nos muitas vezes entender, compreender qual é realmente a essência do Evangelho. E se não compreendemos a essência do Evangelho e não assimilamos essa realidade, o serviço, deixe de ser preguiçoso, doação e autoentrega. Se você não entende isso, se você não assimila isso, você não é discípulo de Jesus. Mas pastor, eu sou tão capaz que o mínimo que eu faço já faz grande diferença. As suas habilidades, as suas qualidades, elas são instrumento de Deus para a expansão do seu reino. Se você fala bem, Deus se utiliza disso para a expansão do seu reino. Você prega bem, Deus se utiliza disso para a expansão do seu reino. Se você canta bem, Deus se utiliza disso para a expansão do seu reino. Qualquer coisa que você faz bem, Deus se utiliza disso para a expansão do seu reino. Então as qualidades que você tem são instrumentos que Deus usa para a expansão do seu reino. Porém, o orgulho pelas qualidades que você tem as torna instrumentos de Satanás para a destruição desse reino. O orgulho precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Se você faz algo bem, não queira por isso ter destaque. Não queira por isso ter holofotes, como os discípulos estavam querendo. Eu sou o maior, eu quero ser o maior, eu quero destaque. Não faça isso. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele alerta Timóteo sobre isso. Cuidado para não cair no mesmo erro de Satanás. E os teólogos concordam que o erro de Satanás foi o orgulho. Então, se as suas qualidades são instrumentos para a expansão do reino de Deus, o orgulho por elas as torna instrumento de Satanás para a destruição desse mesmo reino. Às vezes, aquilo que eu falei anteriormente, pessoa que se aproxima de outras, pessoa manipuladora, existem pessoas manipuladoras, pessoa que articula, costura as coisas entre as pessoas, ela busca exercer poder sobre as pessoas, ela busca exercer um domínio sobre essas pessoas, e não apenas sobre essas pessoas, mas a intenção é exercer esse poder e esse domínio sobre o reino. Não busque ter poder sobre o reino, busque ter poder que emana do reino. A busca pelo domínio, a busca pelo controle, lançarão você fora dele, lançarão você fora desse reino. Entenda que ódio, orgulho, ganância e egoísmo são que governam esse mundo. Ódio, orgulho, egoísmo, ganância são que governam esse mundo. O que governa o mundo espiritual, porém, é o amor.
E o amor se reflete na entrega, na doação. Então, se você não vive esse amor, se você não ama, se você não consegue amar e servir aos santos, eu sinto muito, você não faz parte desse reino. E que essa não seja apenas mais uma mensagem, mas que essa seja uma mensagem que está expondo algumas coisas a você, está fazendo você pensar. Que essa mensagem faça você pensar. Ele chamou você à sua casa nessa noite para questionar você mesmo. Ele chamou você aqui para conversar com você de verdade. Ele chamou você aqui nessa noite para dizer para você: eu estou vendo o que está acontecendo ao longo do caminho. Os outros não viram, mas eu vi. Os outros não escutaram, mas eu escutei. E aí? Qual é? E aí? Como é que é? Vai continuar? Se você continuar, não tem no meu reino espaço para você. Se você quiser continuar, você tem direito, a escolha é sua, mas você não faz parte desse reino. Entenda, você não precisa tentar manipular as pessoas para gostarem de você, para te fazer importante para elas, para te fazer grande para elas. O que te faz grande não é o poder que você exerce sobre as pessoas. O que te faz grande é o serviço que você oferece. É isso que te faz grande. Nós precisamos aprender que essa é uma regra universal da vida. O que nos torna importantes é o serviço que nós prestamos, é a ajuda que nós oferecemos. O que me torna importante não é ser o pastor da igreja e dar ordens a ninguém. O que me torna importante para uma pessoa é no momento que ela necessita, eu chegar e estender a mão para ela. É no momento que ela precisa de uma palavra, eu chegar e ter o conselho necessário para ela. Porque o fato de eu ser o pastor e poder mandar as pessoas fazerem aquilo que eu acho que elas devem fazer, não me torna grande, me torna autoritário. Só isso. Talvez me torne um chefe. E eu não estou gerindo uma empresa. Eu estou a serviço do reino de Deus. E a minha importância está não no poder que eu exerço, mas no serviço que eu ofereço. A sua importância está não no poder de influência que você tem sobre pessoas, no poder de manipulação que você tem sobre pessoas, mas no serviço que você oferece para o reino. Já disse o filósofo que ser importante é aquilo que você importa para dentro de você. Então, importante é aquilo que traspassa a sua carne e vai para o seu coração. Isso torna-se importante, é o que está dentro de você. E a melhor forma de você fazer isso é servindo, é doando-se, é entregando-se completamente. Servir, amar e doar-se é ir na contramão do mundo. Esse não é o discurso que o mundo adere. Esse não é o discurso que o mundo abraça. O discurso do mundo é outro. O discurso do mundo é que o mundo é uma máquina. E ou você é forte o suficiente, ou você é esmagado por ela. Ou você é grande o suficiente, ou você é esmagado por ela. Então essa história, essa filosofia de amar, de servir, de se doar, vai na contramão da filosofia do mundo. E é isso que marca realmente quem é discípulo de Cristo. Porque se por um lado esse discurso e essa vida de amar, doar-se, entregar-se vai na contramão do mundo, ela mostra e revela que nós temos a mente de Cristo, que nós entendemos a obra de Cristo
que nós assimilamos a obra de Cristo e que nós pensamos como Cristo. E o apóstolo Paulo disse que nós temos que ter a mente de Cristo. Com essa mensagem para os seus discípulos, Jesus está deixando claro que ele está rejeitando os grandes, os sábios, os capazes, está aceitando os pequenos e simples, mas que amam a sua obra, mas que amam o seu povo, mas que amam a sua igreja, mas que se entregam à sua igreja, mas que vivem para o seu reino. Os grandes, os importantes, os sábios, os capazes, ele está rejeitando. Vocês não têm espaço no meu reino. Lembre-se do que Jesus disse: tu ocultaste essas coisas dos grandes e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Em outra parte, Jesus disse: reis e profetas quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não puderam. Ele está rejeitando os grandes, os importantes, os que querem ser grandes, os que se fazem de grandes, os que se fazem importantes. Está recebendo os pequeninos e simples, mas que amam o seu povo, mas que amam a sua obra, mas que amam a sua igreja. É esses que ele está recebendo, os demais ele está rejeitando. Jesus, ele traz uma mensagem muito profunda nesse texto. Se nós parássemos para pensar um pouquinho sobre esse texto, nós veríamos primeiro que esse texto ele está em consonância com toda a mensagem de Jesus. E toda a mensagem de Jesus, que é essa mensagem de entrega, de serviço, de doação, ela é a chave para o sucesso. Ela é o segredo do sucesso. Sucesso quer na vida secular, quer na vida espiritual. Então, há muita sabedoria, há um ensinamento extremamente profundo e poderoso nessa mensagem de Jesus. E o seu desafio não é reconhecer a sabedoria desse ensinamento. Eu acho que isso está claro. O seu desafio é praticar esse ensinamento. O seu desafio é viver essa realidade. O seu desafio, ou o nosso desafio, é nos tornarmos essas pessoas. É mudarmos a nossa conduta para atingirmos esse patamar. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser grande? Sirva. Entregue-se. Quer ser grande? Ofereça outra face. Quer ser grande? Reflita a luz de Cristo. Reflita a glória de Cristo. Reflita a personalidade de Cristo. Quer ser grande? Seja, de fato, um imitador de Cristo. E você sabe para onde isso levou Cristo. Muitas vezes temos que se ausentar para não ser açoitado, para não ser apedrejado, até que chegou o dia em que foi preso, açoitado, julgado e condenado injustamente, crucificado e morto. Seja discípulo de Cristo, seja imitador de Cristo. Assuma a mesma postura de Cristo, ainda que isso te leve para a cruz. Não interessa. Pastor, mas vão me chamar de besta. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Pois é, mas seja crente. E mais do que crente, seja cristão. Talvez quando você diz assim, eu sou crente, mas não sou trouxa, talvez você nem seja crente e seja realmente um trouxa. Talvez seja esse o papel que você está fazendo. Não é porque você vem para a igreja, não é porque você é batizado que você é cristão.
É a sua conduta, é a sua vida que revela se você é ou não. Ele chamou você para conversar, Ele chamou você para questionar. Agora Ele quer ver as suas respostas. E as suas respostas você vai dar no seu dia a dia. Não é hoje, não é aqui, não é agora. As respostas aos questionamentos que Ele fez a você, você vai dar a partir da última oração. Depois do amém. Depois que você colocar o pé fora desse templo. É ali que você vai começar a responder aos questionamentos que Ele fez a você nessa noite.